Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Nós estamos fazendo uma live aí de última hora. Só pedir mais uns minutinhos para a gente poder estar falando com vocês a respeito. Boa tarde, Esther, Cláudio Escravo, Silvia, Regina Machado, Clarice, Fernanda. Espero que o meu áudio seja bom. Esbraja. Nós estamos fazendo essa live de última hora por conta aí da publicação do aviso geral 002 e depois, se vocês tiverem dúvidas, que provavelmente terão, podem nos enviar que a gente vai tentando responder ao máximo aí aquilo que for possível da gente responder. Boa tarde, Lloyd, Carlos Eduardo, Robert, Burgel. Antes de entrar no assunto principal, que é em relação ao aviso geral 002 de 2021, queria aproveitar o momento para falar a respeito do aviso geral 001 de 2021, que falou a respeito da emenda constitucional 103 de 2019, conforme havíamos já falado em outras lives e também em comunicações via podcast. Ocorreu esta comunicação e os empregados que se enquadravam na situação que estava prevista na reforma da Previdência, ou seja, aqueles que tiveram o início do seu benefício de aposentadoria após o dia 12 de novembro de 2019 e também os acima de 75 anos foram enquadrados nesta medida e tivemos aí já a comunicação a esses empregados do seu desligamento e, como dissemos no podcast, depois de vários questionamentos que ocorreram da nossa parte, também até da parte do sindicato, houve uma nova revisão, uma posição que viu inicialmente sobre de que forma queriam ser pagas a rescisão dos contratos de trabalho, que a princípio não previa as verbas rescisórias previstas em acordo coletivo, e depois de alguns questionamentos que foram feitos, nós conseguimos que esta situação prevalecesse e esses empregados estão saindo com esses direitos previstos em acordo coletivo, de férias, de adicionais lá relativo à indenização peculiar, exceto aviso prévio, seguro-desemprego e os 40% que aí fica para cada um avaliar a situação de verificar a sua situação junto ao seu advogado, junto à justiça, aquilo que couber. Né? Mas nós fizemos todo o esforço e empenho para que todos pudessem sair com a garantia dos seus benefícios e conseguimos isso aí depois de muita discussão. Bom, nós tivemos ontem a publicação do decreto estadual, né, que falava sobre a questão do plano São Paulo entrando no plano na fase vermelha e, posterior a isso, do decreto municipal 60.107, né, que dispõe sobre a adoção de medidas mais restritivas da fase vermelha do Plano São Paulo no âmbito do município de São Paulo.
esta publicação do decreto, e é importante que todos se atentem para isso, ela é diferente daquela que havia ocorrido no início da pandemia, né? E em publicações que ocorreram também em portarias e avisos gerais da CET. Aliás, nós estamos completando aí, daqui a 12 dias, um ano da comunicação, da primeira comunicação oficial relativa à situação da pandemia, do estado de emergência e dos protocolos que foram estabelecidos para essa situação. E naquela ocasião foi feita seguiu-se uma orientação do decreto da portaria 082 e com base na MP 927, a companhia estabeleceu que estavam ali previstas, né, com a antecipação de feriados, de férias e depois até quando chegou o momento de alguns empregados entrarem lá no famoso banco de horas. Porém, com a perda da vigência da MP 927, a partir de 19 de julho de 2020, entendemos que daquela data para cá existe uma outra situação aí para empregados que entraram, inclusive, posteriormente à perda da vigência da MP 927 e já há algum tempo a diretoria de representação vem tentando conseguir aqui uma posição da diretoria e da própria secretaria municipal e do governo em relação a como será tratado esses casos relativos a essa situação de cada um e também uma outra dúvida que vem surgindo de quando o grupo de risco poderá retornar à atividade presencial, né? E provavelmente só deverá ocorrer, como eu disse numa última live, após a vacina ou a segunda dose da vacina, e é isso que também estamos aguardando uma definição para que isso possa ser comunicado a todos os empregados. Já temos conhecimento de alguns empregados que, inclusive, já tomaram a primeira dose da vacina e estão prestes a tomar a segunda dose, e isso, acredito que até lá, pelo menos eu espero, que tenhamos uma definição, uma posição para poder estar passando a todos, né? E de que forma que vai ocorrer essa retomada. E já falando em relação à vacina, eu disse também numa última live que nós precisávamos, acima de tudo, construir um encaminhamento dentro das diretrizes que partiram até do próprio governo federal, que estabeleceu lá um plano nacional de vacinação, colocando em alguns grupos prioritários, né, para poderem receber de forma antecipada a vacina, exemplo do pessoal da área de saúde, e esperamos, inclusive, que os empregados da CT, assim como da própria SP Trans, né, que a gente se enquadre lá num desses grupos prioritários, e na conversa que tivemos com o secretário Levi, essa demanda ela foi encaminhada e, segundo ele informou esse dia para nós, ela foi discutida com o secretário de Saúde e, segundo ele, isso seria encaminhado ao Ministério da Saúde, para que esse pleito seja atendido e possamos estar dentro de uma das fases prioritárias de vacinação aqui no município de São Paulo. E assim que tiver alguma posição sobre isso, eu também informarei a vocês. Mas já falando aqui, voltando para o assunto principal, que é a entrada da fase vermelha aqui no município de São Paulo, nós tivemos aí uma publicação, que foi o decreto municipal 60107, do dia 3 de março de 2021, e, posterior a isso, a portaria da 008, da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte, no dia 4 de março, e após a portaria, hoje, ou agora há pouco, a publicação do aviso geral 002 de 2021. E o aviso geral, ele praticamente ele faz uma
uma repetição de coisas que já haviam saído no próprio decreto e portaria, porém, ele traz mais algumas situações que, infelizmente, nós não temos como ter uma situação agora onde fique mais claro de que forma que será tratada essa questão aqui internamente na companhia. O decreto 60.107, diferente do decreto inicial da pandemia, ele trouxe um fato diferente de outras situações, onde ele fala da situação da compensação de horas, né, quando não for possível se estabelecer um teletrabalho. Mas, antes que a gente entre nesse detalhe, seria importante todos se atentarem para aquilo que foi colocado, né, dentro desse decreto e, principalmente, no que diz respeito à adoção de medidas restritivas aí em função da fase vermelha. E teremos, logicamente, aí uma redução, né, que atender ao decreto e à portaria e reduzir ao máximo aí a atividade da empresa. Porém, a atividade essencial, ela será mantida. O que seria a atividade essencial? A atividade essencial que é executada pelos empregados que estão em atividade presencial e principalmente em atividade de campo, ou seja, operacional, de sinalização, mas também de atividades que são auxiliares à atividade principal, à atividade fim da companhia. Ou seja, isso inclui não só efetivamente esses que estão em atividade de campo, mas também outros que estão ou estarão auxiliando a essas atividades. O que significa que algumas atividades internas elas deverão ser mantidas e caberá, né, aí a cada chefia definir, né, esta atividade. Ou seja, cada chefia tem autonomia para determinar quais são as atividades rotineiras, né, conforme está no aviso geral, e necessárias, né, para serem realizadas presencialmente, e as que forem possíveis de serem realizadas em teletrabalho também deverão ser definidas pelas suas chefias. Já me perguntaram qual chefia? A chefia imediata, o seu chefe direto, o seu gerente, o seu superintendente, o seu diretor? Pode vir da própria diretoria, como da própria superintendência, gerência ou até departamento. Cada um terá que identificar aí qual é a sua atividade essencial, ou seja, aquela que não pode sofrer descontinuidade, e deverá comunicar aí tanto ao RH como também à gerência de informática, porque muitos empregados que não realizarão atividades presenciais estarão realizando elas em teletrabalho e cada um vai ter que ver quais as condições para realizar esse teletrabalho. Ou seja, se o empregado possui um computador em casa, se ele vai ter que levar um computador aqui da sua área, se haverá VPN disponível para esta atividade ser realizada em sua residência, se ela vai ser realizada nesses 15 dias, ou a princípio 15 dias, de forma integral, ou se ela vai ser parcial, ora aqui em atividade presencial, ora em casa por teletrabalho, e também quando podendo chegar aí a uma atividade onde não é possível realizar o teletrabalho, e aí as chefias terão autonomia em definir se haverá algum tipo de situação onde o empregado não virá para a atividade presencial, mas se não houver o teletrabalho, segundo o decreto, ele terá que compensar essas horas, né? Mas isso não ficou claro para nós, né? Mas eu achei importante eu estar fazendo essa comunicação a vocês, porque o aviso geral ele não traz, né, detalhes sobre isso. Então, cada área terá que aguardar uma comunicação aí interna das suas chefias para ver de que forma que isso será definido, tá? Porque a área de recursos humanos ela não teria condições de entrar no detalhamento de atividades de cada área. Então, como eu disse, estou sendo repetitivo, a atividade essencial não necessariamente é aquela que está sendo realizada, por exemplo, aí, pelos agentes de trânsito em campo.
tá? E também a demanda dos próprios agentes de trânsito, que tem aí, agente de trânsito, pessoal da sinalização e de outras áreas, atividades, em poder fazer aí uma espécie de revezamento. Mas o decreto, ele estabelece, caso isso seja possível, ou seja definido aí, daqui para frente, ou de um determinado momento, ele estabelece uma situação de compensação de horas. Então, é isso que precisa todo mundo se atentar, né? O que nós, aqui da Diretoria de Representação, colocamos para algumas áreas é que nós não temos uma situação, a partir de segunda-feira, como estamos tendo até hoje, nesse dia útil. Ou seja, nós teremos uma restrição de atividades, né, no comércio, em restaurantes, uma dificuldade muito grande para se fazer qualquer tipo de ter qualquer condição para isso. Não sabemos, a princípio, o transporte público ele funcionará normalmente, mas eu acredito que haverá uma redução, talvez, aí por conta dessas restrições, né? E, logicamente, existem empregados aí que se deslocam com transporte público e terão mais dificuldade em realizar esse deslocamento. Porém, seria importante aqueles que, porventura, tiverem dificuldades, que possam fazer isso aí com seu veículo próprio, né? Mas que a companhia não criará situações aí para aqueles que hoje recebem o Vale Transporte, né? Não haverá situações por conta disso. Porém, nós sabemos das dificuldades e à medida que isso for ocorrendo, o que a gente vai pedir, acima de tudo, é para que as áreas tenham bom senso, que possam se flexibilizar horários de entrada e de saída, justamente por conta destas restrições. Temos empregados que saem aí em períodos noturnos, turno 3 das equipes noturnas, sinalização, que saem 21h40, mais de 22, 23 horas, ou os que entram aí nas equipes noturnas. Enfim, nós sabemos de tudo isso, mas a partir de segunda-feira é que isso vai ficar mais claro. E nós, a partir do momento que vamos recebendo até essas demandas de vocês e as orientações que vocês receberem nas áreas, é que poderemos atuar ou intervir em algumas situações que entendemos que sejam necessárias aí para serem reavaliadas. Principalmente porque, eu repito, a nossa posição aqui, agora há pouco até conversei com o Reno do sindicato, acredito que também seja o mesmo entendimento das outras representações, é que a fase vermelha, ela cria situações para que as atividades sejam realizadas dentro de uma real necessidade. Então, o objetivo da fase vermelha, até onde eu saiba, é evitar que as pessoas circulem, evitar com que elas se exponham dentro do seu, tanto no seu deslocamento ou na realização das suas atividades internas. Então, além dessas que podem estabelecer grupos em teletrabalho ou em outras situações, pelo menos aqui da parte da diretoria de representação, nós vamos cobrar também outras ações que visem a segurança dos empregados e a diminuição do risco do contato. É importante estarmos dentro de uma atividade essencial aqui no município de São Paulo, mas a gente também está exposto a tudo, né? Infelizmente, a gente pode ter situações e a gente não quer que os empregados se exponham num momento tão crítico como esse. Dentro da própria rede do PAMO, e é importante já falar sobre isso para vocês, nós já temos aí o anúncio de alguns hospitais da nossa rede que já entraram no período de saturação. Exemplo da Beneficência Portuguesa e de outros hospitais, onde não há mais vagas de UTI, caso o empregado entre com esse problema, né, e tenha que precisar de uma UTI. Então, nós já vamos enfrentar um problema desse dentro do próprio PAMO, da nossa rede de hospitais, podendo até empregado chegar ao caso de ter que procurar a rede pública, né? Que até onde eu soube, até ontem pelo menos, estava até menos sobrecarregada do que a rede particular. Então, são situações que nós vamos enfrentar nesses próximos dias. O rodízio municipal ele estará mantido, acredito que a Zona Azul, não tenho
ciência exatamente disso, mas haverá aí uma situação muito grave nesses próximos 15 dias, e não serão talvez só 15 dias, dependendo das avaliações aí que o governo fará, esse período poderá se estender, né, por mais tempo, então nós não temos como precisar exatamente o que irá ocorrer. O que eu quero deixar claro aqui aos empregados, que a diretoria de representação estará em atividade diariamente, ou seja, para qualquer situação, qualquer problema, nós estaremos mantendo aqui o nosso atendimento, né, para as demandas, para as necessidades e situações que ocorrerem. Porém, a companhia ela está, segundo a prefeitura e o decreto, dentro do rol de empresas que estarão em atividade essencial, que é muito importante, mas muitas dessas situações não estão ainda aí com uma situação muito clara agora para os empregados, e esperamos aí que as chefias ou as áreas deixem mais clara essa situação para cada um, para que a gente possa também ter um posicionamento a respeito disso. Haverá também, provavelmente, um novo aviso geral, falando sobre códigos e apontamentos a serem feitos, né, nesses dias aí que os empregados, porventura, não tiverem atividade presencial. Veio uma pergunta aqui: qual o prazo para a chefia definir quem trabalha em home office? Olha, eu entendo que não há um prazo definido para isso. Há um e-mail, né, que é o grh3@ct, e também um de cadastro de VPN. A GIM, por exemplo, ela tem uma limitação para colocar VPNs no ar. Vai depender de equipamento. Se esse empregado tem um equipamento em casa, uma internet que tenha condições de configurar uma VPN, né? Ou se ele terá que levar um equipamento aqui da CT para isso. E ela tem um limitador. O que eu quero dizer com isso é que nesses primeiros dias, provavelmente, até que tudo isso possa se ajustar, alguns empregados ainda continuarão trabalhando em atividade presencial e gradativamente recebendo as orientações para iniciar uma atividade em teletrabalho ou alternando o teletrabalho com atividade presencial. Tudo isso para nós ainda não está claro e vai depender dessas situações, como eu disse, que serão definidas a partir de agora, tá? Não há, houve uma pergunta aqui do Robson, se quem está afastado entra em teletrabalho nessa nova fase. Não, o pessoal que está no grupo de risco permanece na mesma situação que estava até então. Nós estamos agora com uma diretriz, com um decreto e uma portaria que trata das atividades que até então estavam sendo realizadas pelos empregados que estão em atividade presencial. Então, essas orientações e tudo isso que eu estou falando vale para este grupo de empregados, o que significa aí 55% da companhia, porque o restante está no grupo de risco. Enfim, e as chefias terão que passar essas orientações a vocês. É possível adiantar as férias? Como proceder? Não. Nesse momento não é possível, até o decreto falava sobre isso, mas nós temos um limite legal, né, de comunicação de férias que tem que ser de 30 dias, então, portanto, não haverá possibilidade aí de se antecipar férias nesse momento, tá? Quantas horas já estão devendo aqueles que estão afastados do teletrabalho? Eu acredito que essa pergunta é para o grupo de risco. Sinceramente, hoje eu não tenho ideia exatamente qual o número de horas, mas o que eu posso dizer a vocês que, como eu disse em outras lives, que desde outubro do ano passado, sejam os empregados administrativos de jornada administrativa ou operacional, o limite de horas a serem compensados em 18 meses, conforme estava previsto na MP 927,
ele extrapolou. E desde então, como eu disse aqui no início dessa live, nós viemos cobrando aqui da diretoria e da administração alguma posição de como vai ficar essa situação. Tá? Eu realmente não sei, espero, e como disse sempre, que ninguém saia prejudicado por conta dos problemas que fogem totalmente do controle da própria empresa, como dos próprios empregados, que ninguém, logicamente, saia prejudicado com essas situações. Então, nós não sabemos exatamente qual o número de horas hoje, posso até numa próxima live estar levantando isso para vocês. Seria possível quem está afastado? Já respondi a sua pergunta, Robson. Agora há pouco eu assinei o contrato da confecção das novas máscaras, né? São 20 mil máscaras que estão sendo confeccionadas e esperamos aí que nas próximas semanas elas já possam ser distribuídas aí nas áreas, tá? Enfim. Qual o prazo? Eu já falei do prazo das chefias, vocês têm que aguardar essa comunicação interna. Quando eu falei da questão do plano da rede hospitalar, eu estou falando também isso pelo seguinte, que nós tivemos até um problema aí uns dias atrás, uma ordem que veio para recolher até viaturas, frota CET, para a GAF. E a diretoria de representação, ela interviu nessa situação porque ela começou a criar aglomerações para deslocamento de equipes em campo, seja em dupla ou em até maior número de empregados nesses deslocamentos, justamente no momento mais crítico que a gente está sofrendo aí na pandemia. E nas conversas que tivemos com a diretoria de operações, essas viaturas, ou parte delas, serão devolvidas aí para as áreas para que essas atividades sejam executadas na maior parte das situações, não em dupla, e sim os empregados podem sair com uma viatura sem ter esse risco maior de estar se deslocando aí em duplas em até maior número dentro das viaturas. O número de casos vem aumentando, essa situação hoje ela é de um risco muito maior em relação ao anterior. Eu vou insistir com vocês para que vocês mantenham o distanciamento, usem a máscara. Infelizmente, ainda continuamos com essas situações de reclamação de empregados, de outros colegas que tiram máscara, que não promovem o distanciamento, até mesmo equipes operacionais aí no seu QAR, em outras situações. Eu tenho insistido nisso, porque, pessoal, a situação ela chegou no caos e dentro da nossa rede hospitalar, provavelmente, talvez nós tenhamos problemas de atendimento, gente. Então, eu vou pedir mais uma vez que vocês colaborem, que cada um faça a sua parte e a gente se preserve ao máximo nessas situações. O Franklin pergunta, quando a gente cobra a diretoria sobre os afastados, qual é a posição dos mesmos? Então, a posição é que a empresa vai aguardar uma definição do governo, né? Porque há um decreto municipal em vigor, né? E o estado de emergência ele ainda permanece. Então, qualquer decisão relativa à volta do grupo de risco ou algum plano de retomada que nós já encaminhamos diversas vezes aqui e até em conversa com o secretário, depende de outros órgãos da prefeitura, não depende exclusivamente da CT. O que a DR faz aqui, e que fique claro para todos, faz uma gestão e ela faz uma discussão interna e ela trabalha no sentido para que essas situações sejam viabilizadas não só pela diretoria, mas junto à Secretaria de Mobilidade, mas elas dependem de decisões do governo. Porém, na minha opinião, elas têm que ser tratadas internamente e partir também algumas iniciativas aqui da própria companhia. E eu vou manifestar a vocês que eu tenho tido muita dificuldade em relação a esses assuntos relativos à Covid e à pandemia. Nem sempre
a gente tem conseguido ter assim um entendimento e um encaminhamento como gostaríamos, ou na velocidade como gostaríamos. Por exemplo, hoje, a questão que hoje, depois de quase 5, 6 meses de um pedido de compra de máscaras, nós estamos assinando um contrato para fornecer máscaras. Então, aqui a nossa briga hoje é para que essa dinâmica ela possa atender de forma mais rápida a estas situações e outras que envolvem interesse de vários empregados. Mas, infelizmente, nem todos pensam dessa forma. E é bom que fique claro que as demandas que chegam para a DR, elas são todas tratadas e encaminhadas, mas elas não dependem de decisão da diretoria de representação. Ela depende de decisões de outras diretorias, depende de decisão da presidência, depende de decisão da secretaria ou do próprio governo. E é muito importante que vocês saibam disso. Mas que o nosso papel como diretoria de representação está sendo exercido de forma plena, ele está. E nenhuma demanda aqui está represada. Entendemos todas as dificuldades que vocês estão enfrentando. Manifestei isso na minha penúltima live. Gostaria muito, muito mesmo, que as coisas e as condições pudessem ser muito diferentes daquelas que cada um tem hoje. E como eu disse, e inclusive em reunião com o secretário, gostaríamos sim que os empregados pudessem ser mais valorizados e, mais acima de tudo, respeitados, né? Porque está faltando muito disso. Mas nós aqui, uma empresa de economia mista, estamos e temos que atender às diretrizes do governo e dependemos dessas diretrizes para que a gente possa tomar decisões. A companhia não pode também tomar nenhuma decisão diferente daquela, por exemplo, que sai num decreto. Mesmo que a gente queira, e é importante que vocês saibam disso, mas a gente pode fazer uma gestão para minimizar esses impactos e esse nível de insatisfação que hoje existem nas áreas, e com razão, como eu digo a vocês, porque gostaria que as coisas pudessem ser tratadas de uma forma diferente, mas infelizmente não é assim que acontecem as coisas. Nós estamos tendo muito trabalho aqui em relação a essas situações. Chegou uma pergunta aqui: semana que vem teremos que tirar QR nas bases. Querendo ou não, em algum momento terá aglomeração no mesmo espaço. E como fazer? Então, aí entra o que eu falo assim: tem que ter gestão dentro das áreas para que as áreas possam verificar e adequar essas situações dentro da área. Ocorre isso nas áreas operacionais, ocorreu isso também aqui em áreas administrativas, e a gente pediu o quê? Para que flexibilize, por exemplo, o horário de almoço, os horários de QR, para que as pessoas tenham condição para isso. Agora, eu estou mais preocupado que isso, que talvez algumas pessoas nem encontrem um local para poder fazer, para conseguir uma refeição. O fast food deve funcionar, mas nem sempre as pessoas vão conseguir condições para isso. E teremos dificuldade, e à medida que vocês trouxerem essas demandas, tentem pelo menos, principalmente no primeiro momento, conversar na sua área, vocês mesmos, e tentarem negociar isso. Não conseguindo, pode nos procurar, tá? Mas nós estaremos acompanhando isso de perto, principalmente no que diz respeito a qualquer situação que venha criar aglomerações. No caso de férias, o Franklin, eu já respondi sua pergunta, Franklin. O Robson, no caso de férias, quem já tem vencida vai sair de férias, assim como no ano passado? Bom, isso não muda nada. Quem tem férias vencidas segue a mesma situação. Não tem mais como protelar isso, vai ter que sair de férias, faz o contato normalmente aí com a sua área e programa normalmente as suas férias. Aliás, não só as vencidas, como qualquer outra, isso não muda absolutamente nada. Eu respondi aqui uma pergunta, quando perguntaram para mim se era possível adiantar as férias e como proceder. Você pode solicitar a sua área, tá? Mas você vai ter que entrar dentro daquele cronograma, né? E com os prazos previstos para poder antecipar essas férias dentro dessa situação. A Luciana está me ajudando aqui.
Revezamento será obrigatório? É assim, gente. As áreas, conforme está na portaria 008, eu vou ler aqui para vocês, o seguinte: aplicam-se no que couber às empresas municipais vinculadas à Secretaria de Mobilidade e Transporte disposições contidas nessa portaria. O deferimento do funcionamento excepcional da atividade de determinada unidade que preste serviço essencial se dará pelo presidente da empresa correspondente, ou de ofício, ou por procuração, né? E conforme está no aviso geral, as chefias é que irão definir esta situação. Portanto, se ela definir a atividade presencial, é uma determinação da sua chefia, porque ela considerou, espero eu, né, que seja uma atividade que não possa sofrer descontinuidade e que ela também pode ser uma atividade que está auxiliando a atividade fim da companhia. Mas, que a gente sempre, como eu falei no início da live, esperamos que as atividades que serão ainda feitas de forma presencial ou em revezamento, hora presencial, hora em teletrabalho, elas sejam principalmente priorizando para que este efetivo a ser disponibilizado seja o mínimo necessário, ou o necessário. Não vou nem falar em mim, o realmente necessário. Porque o decreto e a fase vermelha, ele estabelece que é para restringir ao máximo a atividade das pessoas dentro da cidade de São Paulo. Então, eu vou me pegar nisso e é isso que eu vou me pegar. Agora, se houver uma determinação da sua chefia, ela terá que ser seguida. Se não houver uma possibilidade de se conversar isso, se houver alguma dificuldade, alguma situação que a gente possa intervir, estaremos assim à disposição de vocês. Mas ela terá que ser acatada. A compensação poderá ser durante a semana? Não sei como que isso vai ocorrer, tá? Isso, como eu disse, deve sair um novo aviso geral que vai estabelecer de que forma que vai ser essa compensação. O grupo de risco, seja administrativo ou operacional, ficou definido que a compensação de horas vai ocorrer no meio de semana, mas agora é uma outra situação, tá? Então, se ocorrer uma situação onde o empregado não tem como realizar teletrabalho e foi passado a ele a compensação dessas horas, terá que aguardar a publicação desse aviso geral para ver como que isso vai ser definido. Também não sabemos qual será o prazo para compensar essas horas, porque nem sabemos ao certo quantas horas teremos, né? Porque essa situação de restrições da fase vermelha, ela pode se estender por até mais do que os 15 dias inicialmente. Você pode solicitar novos testes de Covid, já que tivemos casos em todas as áreas. É assim, nós temos hoje um médico do trabalho que está à frente do DSS, em que nos ajudou na definição de um protocolo do Covid. Então, hoje, salvo uma situação onde a gente tem aí um número muito grande de empregados infectados numa área, ou seja, uma situação generalizada, eu vejo sim a possibilidade e necessidade de se fazer um teste geral de todos os empregados daquela área. Porém, hoje o protocolo, e eu vou sempre insistir nisso, ele prevê o quê? Que um empregado que tem um sintoma, ele não tem que aparecer nem na sua área. Ele tem que comunicar à sua chefia que ele está com sintoma do Covid e, diante desse sintoma, ele avalia essa situação para poder até ir um médico, buscar um atendimento, mas automaticamente ele entra em quarentena. E ao buscar atendimento no médico, ele entra num protocolo do hospital que ele procurou. Que hora pode dar uma medicação e mandar ele para casa, a hora pode solicitar um teste do Covid, dar uns dias de atestado, ou nem dar esses dias de atestado, mas assim, com o sintoma do Covid, ninguém tem que aparecer na área. E ocorreram alguns casos. Empregados vindo trabalhar com sintoma, veio trabalhar um dia, 2 dias, aí o que aconteceu? Nós tivemos departamentos fechados, porque todos viraram contatantes, né, numa situação como essa. Então, por isso que a gente insiste que
esses protocolos sejam seguidos à risca. E vocês mesmos, sabendo de alguém, comuniquem, né? Não deixe que esses empregados que têm um sintoma continuem ou fiquem circulando dentro das áreas. O que a gente está cobrando, inclusive, é uma revisão do nosso contrato de limpeza na companhia, né? E ainda não temos uma higienização ou sanitização toda vez que tem um caso de Covid na área, né? Tínhamos uma reunião agendada essa semana, inclusive para tratar disso, ela foi reagendada para a semana que vem, mas não considero ainda adequadas as condições de higienização dentro das áreas da companhia, que ainda não atende de forma completa aí os protocolos estabelecidos pela Anvisa e Covisa, tá? Então, já essa questão de testes, ela depende aí dessas situações, desses protocolos, conforme eu já pedi, tá? Perguntaram aqui se há a possibilidade de incluir empregado da CT no grupo prioritário de vacinação. Aqui, Alessandra, você não pegou início, mas eu tratei disso com o secretário Levi, e anteontem, ele retornou dizendo que ele conversou com o secretário municipal de saúde, que iria encaminhar esse pleito ao Ministério da Saúde, tá? Então, nós temos que aguardar para saber se haverá a possibilidade de nos incluir nesse grupo prioritário de vacinação. Uma outra pergunta aqui: já foi pedido pelo sindicato ao Ministério da Saúde? Acredito que sim, né? Acho que aqui não é uma pergunta, né? É uma afirmação. O SBRAJA, um ano de pandemia, é pouco tempo para eles resolverem isso. Tem algumas coisas que realmente já poderíamos ter aí uma definição. Concordo com vocês, mas infelizmente aqui a dinâmica das coisas e assim, o entendimento para determinadas situações não ocorre como nós, inclusive, da diretoria de representação, gostaríamos. Bom, pessoal, eu acho que eu já passei várias informações aqui a vocês, não tendo, infelizmente, como dizer quais grupos estarão em atividade ainda presencial ou em teletrabalho, né? Vocês terão que aguardar aí a comunicação da sua área, e como eu disse no início da live, a diretoria de representação estará e continuará trabalhando aqui normalmente, né? E nós, à medida que formos recebendo as informações aí das áreas, ou até mesmo de vocês, estaremos à disposição para poder esclarecer ao máximo e estar sempre à disposição de todos. Lembrando sempre que nós, mesmo tendo que atender a decretos, a diretrizes, temos o dever de comunicar isso a vocês, né? Isso não, muitas das coisas não são de responsabilidade exclusiva nossa, né? E nem da diretoria de representação, mas é o meu dever me comunicar com vocês, passar aquilo que está ocorrendo, levar a demanda de vocês adiante para que ela seja discutida e ela seja até viabilizada. E eu espero que todos se protejam ao máximo aí nesse período que vamos enfrentar. Assim, as informações que nós estamos recebendo, se as coisas continuarem nesta velocidade aí, dentro dos próximos dias, talvez uma semana ou até menos, a gente possa talvez entrar num colapso no sistema de saúde. Então, é uma situação muito grave. Então, redobrem os cuidados, não só nas atividades profissionais, mas dentro da sua casa, né? E esperamos que todos fiquem bem, se cuidem acima de tudo, e se for necessário fazer uma nova transmissão, eu farei. Achei importante estar fazendo esta agora ao vivo, e ela ficará no ar para quem perdeu o início, para que vocês possam ter acesso aí a todas as informações. Tendo alguma dúvida, pode nos mandar na própria live, ou se não, nos nossos canais de comunicação, no WhatsApp ou Telegram da DR, 997460055. Fiquem bem, um grande abraço a todos e um excelente final de semana.